Olá, vamos fazer agora um exercício de cálculo de derivada usando as regras de derivação. Então, o que nós temos aqui são duas funções e é dito que é para calcular a derivada sem precisar fazer simplificações. Então, nesse primeiro momento, a gente só quer treinar o uso das regras. Temos duas letras, A e B. A primeira função g de x envolve um quociente, envolve um produto, a gente sabe que vai precisar usar as regras, mas o que eu derivo primeiro? Então, nesse caso aqui, se a gente for observar, se a gente fizesse na calculadora, a última conta que a gente faria seria da divisão. Se eu tivesse falado assim, calcule g de 1, aí você vai pegar e elevado a 1, vou fazer essa conta do numerador, depois a conta do denominador e por último a divisão. Então, a primeira coisa que a gente vai derivar nessa primeira letra aqui, então na letra A primeira coisa que a gente vai derivar é o quociente. Então, primeiro, só a regra do quociente. A gente vai derivar só aquela barrinha ali. Como é que eu faço isso? Primeira coisa que eu tenho que lembrar é que a função é uma coisa, a derivada dela é uma nova função. Então, tem que colocar esse gelinha. A regra do quociente diz que a gente fica com o denominador ao quadrado. Para não correr o risco de esquecer, a gente pode, inclusive, escrever isso primeiro. Olha, isso aqui, então, é x à décima mais 9 ao quadrado. Beleza. E o numerador? O numerador eu tenho que derivar tanto o numerador da função g quanto o denominador. O numerador da derivada, né? Na regra do quociente, na hora que a gente deriva um quociente, eu preciso derivar as duas funções envolvidas na divisão. Só que primeiro, sempre a gente deriva o numerador. Então, vai ficar assim, ó. Deriva o numerador. Mas como eu ainda não derivei, eu vou colocar, ó, vou derivar daqui a pouco. Deriva o numerador. Repete o denominador exatamente como ele está. É fundamental o parênteses porque é uma soma. Menos, agora eu vou repetir o numerador, então isso aqui já estava pronto. E vou derivar o denominador. Ah, a derivada do denominador é mais fácil aqui, porque é uma soma. O x à décima a gente sabe que é 10x à nona, regra do tombo subtrai 1, e a derivada do 9 é zero. Então, a gente usou a derivada da soma aqui, então essa aqui já está pronta. A única coisa que falta para a gente terminar o nosso exercício é derivar isso que está indicado aqui com esse linha. A gente pode escrever tudo isso numa outra página, né? Escrever um asterisco, mas a gente, como não vai ser necessário simplificação, a gente pode fazer, próximo passo já, a regra do produto. Então, a regra do produto aqui vai ser, tem que derivar as duas funções que estão multiplicadas, mais uma em cada momento. Então, primeiro a gente vai derivar o e elevado a x. Quem que é a derivada do e elevado a x? O próprio e elevado a x. A gente vai repetir a função x à quinta mais 3, então derivou a primeira, repetiu a segunda, multiplicando, somando, agora a gente repete o e elevado a x e deriva o x à quinta mais 3. Derivada de x à quinta mais 3 é 5x à quarta mais zero. Então nem precisa de parênteses porque ficou um termo só. Então, isso aqui é a regra do produto para aquilo que está marcado com esse linha que a gente ia fazer aqui. Ó. Esse linha aqui é, vamos derivar daqui a pouco. Agora, acabamos de fazer essa conta. Os demais aqui, as demais funções que estavam multiplicando, estavam prontas. Então, basta que a gente repita todas elas. Pronto. Então, aqui, muito cuidado para não querer simplificar, porque tem uma subtração, então nunca dá para simplificar aquele termo ali diretamente. E aqui fica x tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado. Então, não é necessário fazer simplificações, foi deixado claro isso no enunciado, basta que a gente resolva todas as indicadas, as derivadas indicadas. Não eleve ao quadrado, porque simplifica menos do que o que a gente quer. A gente quer, por exemplo, daqui a pouco o sinal, e isso aqui a gente já garante que é positivo. Então, as derivadas estão prontas nesse passo. Poderia colocar o e elevado a x em evidência, poderia, mas isso não foi pedido nesse enunciado, então basta que a gente calcule as derivadas. A letra B envolve também um produto, agora a gente está com uma f de t, então a nossa variável aqui é t, a gente geralmente usa muito x, né? Então é bom que a gente treine que há outras variáveis além do x, pode ter t, y, z. Então aqui está deixando claro que t é variável. Então esse y à quarta aqui, ele é constante. Então, a gente tem que atentar para isso, porque a hora que derivar essa constante aqui, foi igual derivar um 9 lá. Quem que é a derivada do 9? Zero. A derivada do y à quarta vai ser zero também. Então, na hora que a gente for calcular a derivada aqui, a última operação que a gente faz é o produto. Então, a gente vai ter que derivar as duas funções, o 3 elevado a t, que multiplica aquilo ali. Então, quem que vai ser essa derivada? Usando a regra do produto, a letra B agora. Então, vai ser a derivada de f
é igual, regra do produto, a gente vai derivar a primeira função, derivada da primeira função, multiplicada pela segunda função do jeito que ela está escrita ali, mais y à quarta, mais, agora a gente repete a primeira função e vai derivar a segunda. A derivada da segunda aqui, ó, vai ter uma soma, a gente vai derivar cada uma das parcelas, né? Cada uma das funções que estão sendo somadas. Lembrando que essa última é a função constante y à quarta, porque a variável é t. Então, cuidado para não misturar t com x, a gente tem tanto hábito de escrever x que já fica quase natural. É filhinha de x? Não, é filhinha de t, senão eu estou mudando o exercício. Quem que é derivada? Agora a gente vai derivar as duas funções, ó. Então, no primeiro momento, a gente derivou só o produto. Derivada do primeiro, multiplicada pela segunda função, somando com repete a primeira função e deriva a segunda. Derivada de 3 elevado a t é o próprio 3 elevado a t vezes ln da base, no caso, ln de 3. Aquilo que estava entre parênteses continua. Mais o 3 elevado a t estava pronto. Agora a gente vai derivar aquela soma. Quem que é a derivada da soma? É a soma das derivadas. Então, o 5 é constante, a gente repete e deriva a função. Então, 5 vezes a derivada de t à quarta vai ser 4t ao cubo. Então, vai ficar 20t ao cubo. Mais 7 vezes t. O 7 é constante, a derivada do t é 1. Então, vezes 1 não precisa escrever. Mais 0. Vou até escrever o vezes 1 aqui para ficar claro. Mas aqui a gente poderia também colocar o 3 elevado a t em evidência. No futuro bem próximo, a gente vai precisar de saber onde que isso aqui é zero, qual é o sinal, então a gente vai ser obrigado a simplificar. Nesse passo, a gente não está querendo simplificação, está querendo use as regras, e aqui a gente já usou todas as regras. É isso.